É o nosso tema hoje, santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Para você que nos acompanha na sua casa, seja bem-vindo. Para nós é um prazer estar com você aqui, em nome de Jesus. E se possível for, acompanhe a leitura conosco. Hebreus 12, 14, onde nós estaremos falando sobre santidade. Primeiro, nós iremos dar o conceito de santidade. Santidade é a qualidade ou estado daquele que é santo, ou seja, que vive na palavra de Deus. A pessoa que é pura, a pessoa que é separada, que a vida dela é consagrada, é dedicada ao Senhor. Se a pessoa vive à luz da palavra de Deus, se você quer ser uma pessoa santa aos olhos de Deus, você tem que procurar viver à luz da palavra de Deus, fugindo das corrupções desse mundo, fugindo das invejas, fugindo das coisas deste mundo que tenta lhe atrapalhar ou impedir que você tenha esse acesso ao Senhor. Então Hebreus 12, 14 diz assim: segue a paz com todos, e o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aqui o que o homem de Deus fala aqui, olha, na palavra: segue a paz com todos, e o que mais, irmãos? A santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Irmãos, todo esforço deve ser feito por nós para vivermos de maneira pacífica. Todo esforço que você puder fazer para viver de maneira pacífica, de maneira viver em harmonia com as pessoas, ou com todos os homens, é importante. Mas não podemos de forma alguma ferir os princípios de Deus para ter essa paz, para viver de maneira pacífica com as pessoas. Eu não posso ferir a minha comunhão com Deus, porque A ou B quer para satisfazer desejo de ninguém. Entende? A minha santificação, a minha comunhão com Deus está acima de tudo isso. Ele fala também lá no livro de Romanos: se possível for, viva em paz, ou tenha paz com todos. Ó, se possível. Isso aqui é o que, irmãos? Condição. Isso aqui é uma condição, não é uma exigência, uma obrigação. Deus quer que vivamos em paz com as pessoas, mas isso não pode ser à custa ou às custas da nossa o quê? Santidade. Não posso ferir a minha comunhão com Deus para que a pessoa esteja tranquila. Até porque Jesus não veio para isso. Ele veio trazer o quê? Espada. E a espada é para ser usada. E quando você usa a espada, certamente você o quê? Incomoda. Para aqueles que não querem viver de maneira pacífica, eles serão incomodados. E a sua santidade, a sua maneira de viver também pode incomodar as pessoas. Então o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje é exortação à santidade. Vamos ao segundo tópico, que está no livro lá do Josué, ok? É o 6º livro da Bíblia, Josué, por favor. Josué, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 3. Entenda aqui. Para que os nossos irmãos, os nossos antepassados, alcançassem a terra prometida, eles tinham que passar pelo Jordão. Só que o Jordão simboliza o que para nós, irmãos?
Hã? O Jordão simboliza o que para você? Me diz aí. Em nome de Jesus. Hã? Vitória. O que mais, irmão? Fala, irmã Thelma, que tal saudade da senhora, mulher. Fala. O que mais, gente? O Jordão para você que está nos acompanhando em casa, simboliza o quê? Jordão também, irmão, simboliza lugar de purificação. Por quê? Lembra do Naamã? Você lembra do Naamã? Sim ou não? Para você passar para o outro lado da margem, ou para você chegar a Canaã, chegar à terra prometida, é importante que você passe pelo Jordão. É importante que você venha se purificar. Não esqueça, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém chegará à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E qual é a nossa terra prometida hoje? É viver ao lado do nosso Pai Celestial. Jesus disse que foi para o Pai, mas que está o quê? Preparando o quê, meus irmãos? A nossa morada, a nossa casa. Então, vamos ver aqui agora que o Josué começa a orientar, sendo dirigido por Deus, o que aqueles homens deveriam fazer para chegar até a terra prometida. Josué capítulo 3, versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haver de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, por favor leiam: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém, Jesus? Olha aqui, irmãos, que orientação. Primeiro, o Senhor fala no versículo 3, quando vides a arca do concerto, ou arca da aliança, ou arca do testemunho, ou arca do pacto, que é a mesma coisa. Aquela arca simbolizava o que, irmãos? A presença de Deus. A arca ali representava a aliança de Deus com o povo de Israel. Só que aqui Deus fala, quando vires a arca, você tem que seguir a arca. Mas você não vai ficar próximo da arca. Tem que manter uma distância de 12.000 côvados, que dá aproximadamente 1 quilômetro, meu querido. Imagina. Eles tinham que manter uma certa distância e acompanhar aquela arca, aquela presença. Irmãos, precisamos disso hoje. Hoje nós temos o quê? Acesso livre a Deus. O véu que separava já não separa mais. Aquilo que nos impedia de viver no centro da vontade de Deus, hoje não nos impede mais, porque não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos o que, irmãos? Na graça. E nós temos que entender que mesmo não sendo pela graça, que o evangelho é de graça, mas que não foi de graça, foi derramado o sangue por nós. E aqui, voltando ao nosso texto,
Josué fala, santificai-vos. Ou seja, para que amanhã Deus opere maravilhas na minha vida, o que eu tenho que fazer hoje? Me santificar, me separar. Não adianta eu querer que Deus opere maravilhas e eu vivendo no desmantelo, vivendo de qualquer jeito e falando Deus está comigo. Não, irmãos, Deus está comigo quando eu estiver com Ele. Se eu não estiver com Deus, está lá em 2 Crônicas 15. Se eu estiver com Deus, Ele vai estar comigo. Se eu deixar a Deus, Ele também me deixará. Jesus diz lá em Mateus, acho que é capítulo 18, eu não me recordo agora, tá? Ou é capítulo 15, eu não sei ao certo, mas é um dos dois capítulos. Ele diz, tudo que ligar na terra também é ligado no céu. Então, se eu me santificar aqui na terra, essa minha santificação se chegará também, o que, irmãos? Ao trono da glória de Deus, em nome de Jesus. Mas se eu quero viver de qualquer jeito, a pessoa tem 15, 20 anos na igreja, mas 15, 20 anos que ela não se firma com Deus. 15, 20 anos na igreja, mas não conheceu Jesus ainda. Não se santifica, não se purifica, não ler Bíblia. Se você perguntar, meu irmão, qual foi a última vez que você se santificou, preparou um momento para você consagrar sua vida para Deus? Ele vai ficar pensando, meu Jesus, eu lembrei, pastor, tem 10 anos que o pastor falando fez um propósito na igreja, eu entrei no propósito, foi difícil, mas eu consegui. Então, se o pastor não fizer propósito, você não se santifica, você não busca se purificar, não busca procurar viver a vontade de Deus para a sua vida. Então eu tenho que me separar, irmãos. Não importa, eu posso fazer isso como eu fiz muito isso. Eu trabalhava lá fora, mas eu tinha os meus momentos, às vezes de 7 às 9 da manhã, eu estava trabalhando, mas vez ou outra eu pedia licença, ia no banheiro fazer minhas orações. A minha mente estava ligada em Deus, mesmo fazendo as minhas coisas rotineiras, mas a minha mente estava conectada com Deus. Quando vinha alguma coisa para tentar me tirar do propósito, eu repreendia em nome de Jesus e me mantinha firme. Eu lembro que teve uma vez, eu trabalhava numa empresa multinacional e estou lá e de repente eu paro para a hora do café, mas não podia sair. Aí vem a moça do café e põe lá na minha mesa o café. E aí eu estava envolvido com o trabalho, de repente eu ponho esse café, o copo de café na boca. Quando eu ponho na boca, que eu percebo o gosto do café, eu lembrei que eu estava me santificando, consagrando a minha vida para Deus naquele momento. Eu pedi licença à pessoa que estava no balcão, no atendimento, fui rapidamente no banheiro lá e... Entende, irmãos? Eu lembrei, Deus mesmo fez com que eu lembrasse que eu estava em momento de separação, em momento de me dedicando a Ele. E não é só momento, irmãos. Eu não estou aqui falando você viver por aí como um zumbi, na rua, fazendo um monte de bobagem. Não é isso que estou colocando aqui. Eu estou falando que você é de Deus. O povo de Deus tem que viver diferente. O povo de Deus tem que ter uma linguagem diferente. O povo de Deus tem que ter um comportamento diferente. O povo de Deus tem que ter uma vida diferente. As pessoas que se dizem de Deus, de fato, se aprumar e viver a vontade de Deus, nós podemos mudar o mundo. As pessoas firmarem, eu vou viver de maneira honesta, digna, se santificar mesmo, se separar mesmo, não entrar em coisas ilícitas, em coisas que vão comprometer a comunhão dela com Deus. Certamente, tudo que ela fizer, a palavra de Deus diz, o Senhor ordenará a bênção. Mas nós queremos às vezes viver de qualquer jeito e dizemos, Deus me entende, Deus me entende.
quando Deus me escolheu, Ele sabia da minha situação errada, da minha vida errada. Mas Deus me chamou para viver de maneira separada, para fazer de mim um vaso diferente, uma pessoa diferente. Não para vivermos aquela vida medíocre, hipócrita que vivíamos antigamente e achávamos que estava certo. Ele nos chamou para fazer um tratamento de dentro para fora. Aqui o povo, o Josué está falando, vocês precisam, antes de passar o Jordão, o quê? Desse tratamento. E aí, pule uma página, Josué, capítulo 5, para quem chegou agora. Josué, capítulo 5. Vamos entender aqui mais. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa de quê, irmãos? Observe que quando o povo de Deus decidiu se santificar, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O exército inimigo começou o quê? A perder força. Quando você começa a se consagrar, a santificar, a dedicar sua vida a Deus, aquilo que estava te oprimindo, aquilo que estava te colocando para baixo, começa o quê? Perder força. Olha o que o texto diz, que eles começaram a desanimar, a ficarem desanimados. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Eles começaram a ficar desanimados. Irmãos, é interessante que o povo de Deus às vezes não gosta de jejuar, de se santificar. Mas você sabia, quem foi já do outro lado, já viveu uma vida, sabia que o povo lá se santifica? Se consagra, jejua também? Sabiam disso? Uma vez eu fui orar por uma pessoa que me chamaram, em uma cidade que eu pastoreei. Quando cheguei lá, a entidade que estava usando aquela pessoa disse que ela não podia tomar café, ela estava jejuando. Ela estava jejuando para quem? Para alimentar quem? Quem estava nela. Fortalecendo quem estava nela. Entende, irmãos? E aí tivemos que também abrir um jejum, que nos santificar também para vencer aquele mal, porque Jesus diz que tem castas de demônios que só sai por meio de quê? Da oração e do jejum. Não é só através da oração, é oração e jejum. Você precisa se separar, precisa se santificar, precisa quebrar os seus desejos, as suas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, e você quebre essa força maligna que tem tentado oprimir você, oprimir a sua vida, oprimir as suas finanças, oprimir a sua família. Mas às vezes nós ignoramos isso. Hoje nós achamos que tudo é o que, irmãos? É natural. Aconteceu porque tinha o quê? Que acontecer. Será? Será que tinha que de fato acontecer? Ou porque não estávamos vigilantes? Abrimos uma brecha, oportunizamos o maligno a agir em nossas vidas. Permitimos que colocasse vendas em nossos olhos e dominasse o nosso corpo. Misericórdia, meu querido. Vamos nos santificar. Olha o que ocorre mais aqui. Você, meus amigos de casa que chegaram agora. Josué capítulo 5, versículo 2. Diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué:
faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Sabe o que significa circuncidar? Circuncisão é uma cerimônia religiosa dos judeus e muçulmanos que consiste em cortar o prepúcio dos neófitos, ou seja, principalmente o filho macho, 8 dias de nascido, era cortado a glândula do pênis da criança, mostrando, era um sinal para dizer que aquela criança pertencia ao que, irmãos? Ao Senhor. Que aquela criança fazia parte do povo de Israel. Entende isso? Para você entender melhor, vou simplificar, era como se fosse hoje uma cirurgia de fimose. Uma coisa bem simples que fazia ali. Só que sabemos que 3 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito em direção à terra de Canaã. Mas desses 3 milhões, quem alcançou a terra de Canaã, irmãos? A terra prometida. Dos guerreiros, observe, só quem alcançou a terra prometida, os que alcançaram a terra prometida, foram Josué e Caleb. Falei os outros. Os outros, irmãos, viveram o tempo todo murmurando, viviam o tempo todo reclamando, se opondo à liderança, se opondo àquele que Deus havia constituído sobre eles, sempre procurando confusão, problema. Então você, meu irmão que está aqui, você que nos acompanha na sua humilde residência, você já viu algum murmurador ir para frente? Você conhece algum murmurador que vai para frente? Se você conhecer, por favor, me dê o endereço, que eu vou fazer uma entrevista com ele para saber qual é o segredo dele. Porque eu não conheço um murmurador que vai para frente. A Bíblia fala: heredaste-te com as palavras da tua boca. Então a pessoa ela vai falando, murmurando. Quanto mais ela murmura, mais coisas negativas ela atrai para a vida dela, irmãos. E mexe num lado, mexe no outro, vai agindo na saúde da pessoa, porque está o tempo todo, nunca as coisas estão boas para ela. E o pior é quando ela transfere: eu estou ruim por causa de A, de B, de C. Irmão, para de ficar culpando as pessoas por isso, que só vai atingir você quando você permite. Provérbios 4:23 afirma: sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas. Mas eu não guardo meu coraçãozinho. Eu não guardo meu coração. Tudo que vem de lá para cá eu fico trazendo para o meu coração. Tudo se inflama, tudo se machuca. Irmão, a pessoa que está se santificando não vive assim não. A pessoa que está se santificando, ela examina tudo. E o que? Só retém aquilo que é bom, aquilo que vai edificar, aquilo que vai ajudar a crescer. Não aquilo que vai colocar ela para baixo, vai atrapalhar a comunhão dela com Deus de forma alguma. É assim que tem que ser. Nós que somos de Deus, é assim que temos que viver. Não ficar tomando um posse de maldição, tomando um posse de coisas ruins. Esse povo pereceram no deserto. E pessoas murmuradoras só vivem no deserto. Olha aqui, me ajuda por favor. 4, não é isso? E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos homens de guerra. Lê para a gente por favor, irmãos.
eram já mortos. Onde? No deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Versículo 5. Por quê? Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam o quê? Circuncidado. Observe aqui, irmãos, o texto. Então os que vinham de uma vida miserável, de escravidão, não é verdade? Eles tiveram a oportunidade de se libertar. Se libertaram. Ao invés de agora viver das maravilhas de Deus, eles estão murmurando, estão reclamando. E começam o quê? A perecer num deserto. Tem um caso interessante nessa história, que em um momento a terra se abriu, irmãos, e foi ali um lote, uma cidade inteira dizimada, destruída. Tudo de murmurador, desobedientes, rebeldes, pessoas que deveriam ter comunhão com Deus, de ao invés de gastar o tempo ou ganhar o tempo dele adorando ao Senhor, glorificando a Deus, porque Deus havia tirado-os do Egito, tirados da escravidão, eles estão perdendo o tempo, que irmãos? Murmurando. Tem muita gente, infelizmente, perdoe-me, eu não quero ofender você, não estou aqui para isso, longe de mim, tal coisa. Mas tem muitas pessoas que Deus tirou do Egito, da escravidão, das garras do inimigo, e que agora elas dizem que ser de Jesus, mas fica o tempo todo entrando em confusão, o tempo todo em problemas, o tempo todo na desobediência. Eu sou assim, tem que ser assim mesmo, Deus me entende que eu sou assim. Deus não te entende não, querido. Deus não entende isso aí não. Deus não está nesse negócio não. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra. Não é para você ser Maria, vai com as outras, não. Você tem que ser Maria, vai com Deus. Você tem que firmar na palavra de Deus, se separar. Aí interessante, os que nasceram no deserto, como é que está agora, irmãos? Nasceram no deserto, na sarjeta. Deus supria as necessidades deles, e Deus honrava-os em tudo. Chegou agora a vez dele, porque para alcançar a terra prometida, vamos ver aqui no versículo 6, para que vocês entendam. Quem chegou agora aí em casa, Josué capítulo 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Olha aqui, aqueles 3 milhões, lembra? Os homens de guerra que saíram do Egito, que não o quê? Obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Deus jurou que daria para eles. E por que eles não alcançaram a terra, irmãos? Por que eles não alcançaram a terra, amados? Desobediência, murmuração. Tem muitas pessoas que estão ali na igreja, e que não estou aqui dizendo que, afirmando, mas muita gente não vai alcançar a terra prometida por causa porque não deixa de ser obstinado, sabe? Teimoso, desobediente, murmurador. Murmurador não sai do deserto. Observe que Deus não deixou passar para o outro lado enquanto que todos os murmuradores não fossem. Porque se eles passassem, ia continuar murmurando e contaminando os outros. Murmurador é uma praga, imperdoe, tá? E contamina as pessoas. Pessoas assim contaminam os outros. Só abre a boca para reclamar de tudo e de todos. Nunca está feliz, nunca está satisfeito com nada, por mais que Deus faça.
Eles nem conseguem perceber as maravilhas de Deus na vida deles. As coisas o que, irmãos? Negativas. Ele não vê às vezes aquela situação negativa como um trampolim. Entende minha linguagem? Eles não conseguem ver. É desta situação que Deus vai o quê? Me exaltar, me lançar, me colocar no topo. Ele não consegue entender isso, mas só murmura, irmãos. É na dificuldade que Deus opera o milagre. É só você ver aqui os históricos bíblicos, todos na dificuldade, que decidiram apostar em Deus, confiar em Deus, se santificaram e Deus honrou. Todos, Deus honrou. E se você decidir também colocar o seu coração em Deus, a sua vida em Deus, tenha certeza que Deus estará te honrando para a glória dele sempre, claro, em nome de Jesus. Mas ele quer fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Deus quer, está escrito que ele quer que a sua alegria seja completa. Todavia, sobretudo, seja obediente, se santifique, pare de murmurar, em nome de Jesus. Para finalizar, Evangelho de João, capítulo 17, por favor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. Aqui nós finalizaremos. Teríamos muita coisa ainda a falar, só que o tempo não permite. E não é muito falar que seremos ouvidos, verdade? Diz assim, amados, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer se santificar? Se santifique onde? Na palavra. Pratique a palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Firme-se em Deus. Concentre sua fé em Deus. E tenha certeza que Deus te colocará em posição que você jamais imaginaria estar. É só você se separar. Deus vai usar você para fazer coisas grandiosas. Mas coloque seu coração em Deus. E mande esse espírito da murmuração bater de retirado da sua vida na autoridade que há no nome de Jesus. Que certamente ele não resistirá o poder de Deus, a unção de Deus que eu libero sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Deixa eu orar pelos irmãos de casa. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu quero ministrar a unção da santificação, a bênção da santificação sobre o teu povo, sobre os irmãos que nos acompanham em casa. Aprendemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu Deus, nos ensina a ser santo, assim como o Senhor santo é. Em nome de Jesus, nos ensina a viver na tua palavra, nos ensina a viver no centro da tua vontade, meu Deus. E nos livra dos murmuradores. Nos livra, meu Pai, daqueles que só se aproximam para tentar nos colocar para baixo, nos desanimar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre essas pessoas, meu Deus, uma unção para libertar, a unção que despedaça, meu Deus, todo jugo, para quebrar toda mandinga, todo azar, toda inveja que tiver sobre a vida delas, na autoridade que há no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus e aplaude o Senhor, que Ele merece. Deus abençoe vocês, amigo de casa, e até uma próxima.